Olá, eu me chamo Solane Carvalho e presido o grupo Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. A policondrite recidivante é uma doença autoimune rara que causa uma inflamação sistêmica, recorrente e destrutiva de cartilagens, afetando também estruturas ricas em proteoglicanos, como vasos sanguíneos e óleos. Pensando nesse grande desafio, hoje nós vamos falar sobre comprometimento ocular na policondrite. E para falar desse tema, nós temos a honra, a alegria, o grande prazer de estar recebendo um grande oftalmologista muito querido, muito competente, que é o Dr. Francisco Andrade. Dr. Francisco Andrade é oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é mestre em doenças autoimunes sistêmicas pela Universidade de Barcelona, é doutor em Ciências Médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é diretor do Serviço de Doenças Autoimunes Oculares da Clínica de Olhos Dr. Francisco. É um prazer muito grande estar recebendo o senhor, doutor Francisco. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado, Solane. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, que enviaram as perguntas. Essas perguntas serão cada vez mais crescentes com o passar do tempo da minha participação, tanto no Facebook do grupo, quanto no Instagram do grupo. Ela enviará para vocês meus dados pessoais de consultório, de meu Instagram pessoal, profissional, meu site, canal do YouTube, onde tem aulas, onde tem várias informações também de outras doenças que vocês podem ter e ter familiares que também tenham. E eu conheci e participo de outros grupos para pacientes, que eu acho super importante ter o contato direto com o paciente e essa questão de esclarecer dúvidas do paciente que às vezes a gente não consegue suprir durante uma consulta e que leva às vezes para casa e fica com aquela dúvida. Então, realmente é muito importante estar aqui participando. Isso aí é só uma primeira de muitas que nós teremos e cada vez mais aprimoraremos a nossa troca de conhecimento, experiências minhas, da Solane, questões de medicamento, a questão científica, baseada em ciência, o que realmente está oficializado para utilizar como tratamento e tem a sua eficácia, porque também existem algumas medicações ou alguns tratamentos que não são aprovados para o tratamento da policondrite recidivante, tanto no olho como no corpo. E isso daí a gente vê muito pessoas falarem, e eu acho que é melhor a gente manter essa questão científica. Nosso foco é científico, é o que está comprovado, o que é eficaz. E para cada paciente, para cada estágio da evolução da doença, tem formas de tratamentos diferentes. Então, quanto mais precoce tiver o tratamento sendo feito, o diagnóstico e o tratamento, melhor é o resultado. E outra, seguir e acompanhar, mesmo não mudando a medicação, é importante para quê? Para que a gente consiga, nós médicos, e vocês, pacientes, consigamos que você entre em remissão da doença, que ela não evolua, que ela não leve a sequelas, que ela não fique grave, que não gere complicações, que às vezes são irreversíveis, que no olho a questão principal é a visão. Né? Então, ficar sem visão ou com uma visão muito baixa é muito complicado para quem nasceu vendo, passou uma vida enxergando e chegou ao ponto de evoluir para isso. Então, a gente tem que ter sempre em mente esse conhecimento. Quanto mais rápido ir ao médico, procurar um médico realmente que entenda do assunto, ele vai te orientar corretamente de como lidar, ok? Então, Perfeito. acho que a nossa troca é dessa forma.
Perfeito, doutora. O senhor destacou pontos essenciais no tratamento, na prevenção, a questão desse autocuidado, né? Dessa observação que o paciente também tem que ter do seu próprio corpo, ter consciência de que ele tem uma doença, que é uma doença que a gente sabe que ainda não tem cura, uma doença crônica, portanto, você tem que estar atento aos sintomas e fazer esse acompanhamento médico é fundamental. O senhor tocou em pontos essenciais. É realmente Porque isso que acompanhar, Solane, é tratar. é tratar. Que você pode, durante um acompanhamento, manter o tratamento, você está tratando, tá tratando. Mas, Uhum. às vezes, durante o acompanhamento, observa-se uma pequena diferença, né, uma pequena alteração que já tem que mudar a medicação, mudar a abordagem do paciente, fazer algum outro ajuste que a gente trabalha. É uma doença que ela é o quê? Multidisciplinar. Ela tem vários especialistas que trabalham em conjunto. A manifestação no olho é com o oftalmologista, a manifestação das articulações com o reumatologista, a manifestações nasais, a dos seios da face, a das outras partes que têm a questão das cartilagens, né, que a gente tem pelo nosso corpo como um todo, que são afetadas, cada especialista trabalhando. Então, às vezes, afeta mais olho do que nariz, às vezes afeta a traqueia mais do que, mas aí o olho já está dando sinal, às vezes a boca já está dando sinal antes de Verdade. afetar a traqueia ou a respiração, os seios da face já estão dando sinais de que está tendo um acometimento grande. Então, essa questão dessa nossa inter-relação é importantíssimo para que um dia a gente tenha como classificar, fazer uma graduação, né? Até o momento, a gente está tendo um início de agrupar a doença pelo estágio que ela se encontra, por grupos, e a partir daí a gente vai ter um consenso de formas de tratamento, quais os tratamentos mais eficazes, e com isso a gente ter liberação do medicamento pelo SUS, Anvisa, pelo plano de saúde, por particular, para quem seja, diminuir o custo do medicamento, ou medicamentos de alto custo, eles serem inseridos, porque a gente precisa de um protocolo. Então, esse protocolo parte desse momento que a Solane também já participou de questões governamentais, né, que é muito importante. Ela encabeça essa questão e eu entro como a parte do oftalmologista que vou dar minha opinião, que eu vou dar meu alvará, né, meu apoio científico também na aprovação de medicamentos, Com que no certeza, futuro muito valioso. acontecerá, e o protocolo que nós vamos fazer, né? É um protocolo brasileiro, porque o Uhum. protocolo lá de fora é um protocolo lá de fora. A É. população é diferente, a economia é diferente, né? Tem países que têm SUS bom e tem privado também, tem países que só tem privado, tem países que não tem nem nada. Então, aqui a gente está engatinhando, mas está engatinhando numa velocidade mais acelerada por causa desse grupo. Ah, Então, a nossa obrigada. força, a nossa união, ela é importantíssima, porque a gente vai conseguindo cada vez mais atingir o objetivo que é disseminar o conhecimento, primeiramente, para que a gente tenha uma base para poder ter leis, ter tudo para ter acessibilidade ao tratamento, ambulatórios Uhum. específicos de doenças raras, disseminadas pelo Brasil, para toda a população. Então, isso aí é muito importante. Então, Nossa, hoje, Stolane, a gente vai falar sobre a manifestação ocular, não é isso? E as isso. perguntas foram feitas. Isso, estamos trazendo perguntas, né, de pessoas do grupo, de membros do nosso grupo, que têm várias dúvidas sobre esse comprometimento ocular na policondrite recidivante, que é algo é um sintoma muito frequente, né? Algumas pessoas, inclusive, começam a policondrite com os primeiros sintomas oculares. Nós temos pessoas no grupo que começaram a ter
os primeiros sintomas da policondrite, não através da orelha, né? Que é o clássico, né? Que é a Isso. inflamação da Abre, cartilagem às da vezes, orelha. primeiro no olho e depois abre a orelha ou E outras estruturas, né? Mas só que ainda o olho, ele sinaliza muito mais, porque o olho, o paciente, né? A questão da visão, gente, é muito importante a visão, nós sabemos disso. Eu, vital. como oftalmologista, e vocês, como pacientes. Eu, como indivíduo também que enxergo. Então, a alteração da sensibilidade no olho, a dor ocular, o olho vermelho, ele já gera logo um sinal de preocupação do que está acontecendo. Pode ser o quê? Um monte de coisa, aquele olho vermelho. Pode ser uma conjuntivite, Pois pode ser é. um produto químico que a gente tomou banho, caiu no olho, uma queimadura química, uma conjuntivite alérgica, tem várias causas. E inflamações específicas causadas pela policondrite. Então, o oftalmologista, eu preciso de um microscópio que aumenta mais ou menos 20 vezes o tamanho do olho para poder diferenciar o que é aquele olho vermelho? O que são essas queixas que vocês levam a gente em conjunto? A história de vocês, que vocês vão contar para mim. Como começou, o que você sente, né? O que você já usou, se já foi a algum outro médico, se tem história na família. Então, é importantíssimo saber de toda a história clínica do paciente, fazer o exame clínico oftalmológico completo, para eu, oftalmologista, conseguir chegar ao diagnóstico, a partir daí te tratar e já te encaminhar para um ambulatório, que às vezes é um reumatologista ou um especialista em doenças raras, que vão tratar vocês e conduzir e investigar para chegar ao diagnóstico se realmente aquela alteração, aquela manifestação ocular é compatível com policondrite. Perfeito, Ok? doutor, exatamente perfeito, é isso mesmo. E o senhor sabe, no grupo nós temos muitas pessoas que se queixam do ressecamento ocular. É até uma das perguntas que nós temos aqui, que a pessoa pergunta qual a causa do ressecamento ocular na policondrite recidivante. A policondrite recidivante, ela comete estruturas ricas em colágeno tipo 1, no corpo inteiro. Então, os condros ou cartilagens, eles contêm colágeno tipo 1. E o olho contém também o seu colágeno tipo 1 e nas estruturas oculares, que são essas estruturas oculares são da parte externa do olho. Essa parte branquinha aqui tem a conjuntiva, ela tem colágeno tipo 1. A córnea, que é essa parte transparente atrás tem a cor do olho, ela tem colágeno tipo 1. A parte branca, mais branca, essa branca aqui em cima, no olho inteiro, é a episclera e a esclera. Então, elas contêm colágeno tipo 1. Então, quando o corpo produz reação inflamatória contra o colágeno tipo 1 contra as articulações, contra a parte cartilaginosa, vai gerar inflamação também no olho. Então, conjuntiva, conjuntivite. Todo final, it é inflamação. Ceratocórnea, ceratite. Esclera, esclerite e episclerite da episclera, que é a camada superficial da parte branca do nosso olho, que são as camadas principais, né? Camada externa do olho, que são as estruturas principais que são acometidas. Então, aí a conjuntiva, que é essa parte que a gente tem aqui, que dá conjuntivite, né? Dessa parte branca que recobre o olho, ela é Uhum. uma película, né? Ela é uma membrana. Essa membrana, ela contém células que produzem componentes da lágrima, Ah, a água,
a proteína. Então, são a lubrificação dos olhos. É chamado filme lacrimal ou lágrima. E quando ela é afetada pela inflamação da policondrite recidivante, elas alteram sua produção, diminuem a produção ou alteram a qualidade da lágrima. Então, altera a qualidade da água, altera a qualidade da produção de proteína que contém na água, na lágrima. Então, vai gerando a sensação de ressecamento, coceira nos olhos, cisco no olho, ardência, olho vermelho. Então, não é só ressecamento dos olhos. A alteração da qualidade lacrimal também dá esses outros sintomas. Ah, doutor, que excelente essa aula que o senhor está nos dando. É uma aula, porque é muito importante para quem vive essa condição compreender o que está acontecendo com o seu próprio corpo, né? Compreender, porque muitas pessoas falam, bem, eu comecei, tive os primeiros sintomas da policondrite e imediatamente comecei a ter ressecamento ocular. E as pessoas ficam meio perdidas, E desorientadas, né? é importantíssimo conhecer, saber aquilo que eu reforço, né? Para poder entender e já mesmo entendendo isso, tendo um familiar, a história familiar também é importante. Saber se tem alguém da família. Então, isso é importante porque vai nos ajudar a decifrar o diagnóstico, porque não é muitas das vezes não é muito fácil. A fase inicial, às vezes, vem de uma apresentação leve e não tem todo o quadro clínico fechado, e a gente não consegue fazer o diagnóstico. Verdade. Passa percebido, demora às vezes até anos para chegar ao diagnóstico, abrir um Verdade. outro quadro, né? Então, realmente, a gente não tem ainda critérios para poder investigar. É rara a apresentação, mas ela é frequente quando tem. É Mas verdade. a gente vai ter que ir desvendando mistérios, É um né? quebra-cabeça, né, doutor? Montando esse quebra-cabeça. Quebra-cabeça, juntando esse quebra-cabeça e chega lá. Um dia a gente chega lá, É uma o que hora a chega. gente é verdade. Eu acredito que hoje a gente já está avançando um pouco, né? É porque a doença acho que foi descoberta em 1923, né? Pelo menos o termo, né, foi cunhado, né, policondrite, foi cunhado em 1923, né? Quer dizer, de lá para cá, eu acho que a gente tem avançado, às vezes Já a avançou passos bastante. lentos, né? Já está na fase de ter já critérios diagnósticos, É, critérios de apresentação, tratamentos de acordo com a severidade e formas de apresentação. é. Então, a gente evoluiu bastante, E né? lá fora eles estão pesquisando, né, a Fundação de Policondrite dos Estados Unidos está pesquisando junto a pacientes e com o instituto em busca de um biomarcador. Quer dizer, isso vai nos ajudar muito, né? Se nós, porque hoje nós não temos, né, um marcador no sangue, digamos assim, um exame. A gente tem a biópsia de cartilagem, né? Mas enfim, a gente não tem um marcador no Pode ter um sangue. marcador genético, pode ter um marcador inflamatório, pode ter ou ter vários marcadores. E em somatório, aqueles marcadores, como em outras doenças, como a artrite reumatoide, ela tem seus marcadores. É. Então, porque agora está sendo pesquisado, a gente pode chegar a vários marcadores. E pode ajudar muito no diagnóstico, né, doutor? Porque Vai a nos doença. ajudar no diagnóstico precoce. Quanto mais precoce tratar, menos complicações e menos severidade que o paciente vai ter. E qualidade de vida, né? O importante é isso, é ter qualidade de vida. Qualidade Não de vida. ter- Eu tenho, que nem atualmente, hipertensão arterial, o Uhum. paciente tem, trata e convive com ela Verdade, e não verdade. deixa de viver. Então, É, foram vários estudos feitos em cima, um foco muito grande sobre a hipertensão, porque ela é muito frequente na população mundial. verdade. Então, por isso que os Estados Unidos focou muito, a Europa focou muito em estudos em cardiologia, e na década de 80, 90, eles evoluíram muito, porque é Uhum. muito
frequente, que nem a questão do diabetes. Verdade. Então, doenças que são muito frequentes, logicamente, afetam uma população muito maior, então, o interesse dos estudos são maiores, mas agora a gente também tem esse momento que está ótimo, né? Que tem estudiosos de várias especialidades focados na evolução do diagnóstico, da conduta, do tratamento. E Verdade, aí, doutor. para a segunda pergunta, Avança né? para a segunda. Uma pessoa perguntou: corticoides tópicos prejudicam o estômago? Pessoas que estão Não, usando, não. né? Não são absorvidos para o corpo em uma concentração que possa afetar o estômago ou outros órgãos. Uhum. Gente, é uma gotinha mínima. O olho é muito pequenininho. Olha o tamanho do estômago, olha o tamanho do olho. Então, realmente, uma gotinha não vai influenciar em nada, mesmo cronicamente. Ai, Então, não afeta, corticóide tópico não afeta o estômago. que Ele bom, pode né, doutor? afetar, corticóide tópico pode afetar, sim, o olho, Uhum. uso indevido, do uso crônico do paciente, que fica usando sem ir ao médico, porque já sabe que o corticóide trata, ele prefere não Uhum. ir ao médico, o balconista prescreve, a Isso que vizinha preocupa. tem. Isso que preocupa, Então, isso é um entristece. A problema. A automedicação, né, doutor? automedicação é, porque aí sim eu vou tocar nesse assunto. Porque, gente, é melhor ir porque eu sei quanto tempo vai usar devido à severidade da apresentação que você está tendo. Uhum. Segundo, eu vou saber quantas gotas ao dia. Qual o tipo de corticoide? Se você tem pressão alta, porque pode Uhum. gerar um aumento da pressão ocular, o corticoide. Pode Uhum. gerar glaucoma, catarata secundária. Então, não é adequado fazer automedicação. Ai, que Então, bom que o quem senhor está faz falando isso, doutor. automedicação corre Uhum. um risco seríssimo de ter complicações. E quando chega a mim, fica pedindo, pelo amor de Deus, para eu salvar a visão, que já está na sequela. É verdade. E a gente, infelizmente, vê que muita gente faz automedicação, e isso nos preocupa muito, muito, que é exatamente como o senhor falou, o paciente vai ver que, aquilo ali funciona uma vez, aí é uma gotinha só, eu vou aplicar, e a gente sabe que não é assim, a gente sabe dos perigos, né? Então, assim, a automedicação é algo que a gente realmente combate muito, chama sempre atenção para esse assunto. E Doutor, também tem a questão de fazer consultas online, né, que atualmente está muito frequente. Então, eu prefiro não prescrever porque eu não estou vendo o olho. Eu prefiro, se o paciente for fazer uma consulta online comigo, ou faz uma consulta online, né, em outras doenças, não só policondrite, eu encaminho ele para um oftalmologista da religião dele, para que veja, para que converse comigo com o que viu. Às vezes não é especialista, uhum. nem todo oftalmologista é especialista em doença rara, já é uma doença rara. Autoimune, né, E doutor? ter um médico especialista nisso também é mais raro ainda. Muito. Então, vai ser o oftalmologista generalista que vai te ver e você vai entrar em contato comigo, vai fazer o seu médico vai entrar em contato comigo, vai fazer uma consulta online e a partir daí a gente vai nortear o que ele tem que fazer, como é que ele vai lidar, se ele vai ter que te encaminhar para um grande centro, se você mora numa cidade pequena que não tem acesso, e para poder investigar, porque só em grandes centros que a gente tem ambulatórios específicos, porque investigar a doença, gente, não é só o olho, trata o olho, tá? Depois reativa a doença de novo, porque a doença é do corpo. O olho é uma manifestação. Então, se eu tratar já do corpo logo de início, Uhum. você vai ter reativações.
Então, você vai ficar estável. E, consequentemente, você não vai evoluir a doença. Você só Verdade. vai fazer uma visita de vez em quando na cidade grande, onde você vai ter que ir àquele especialista em doenças raras, que vai Uhum. ver que está tudo bem, e você segue seu tratamento. Verdade. Então, o Brasil é muito grande, nós temos pouco acesso a doenças raras, então, grande entendimento, uma super mensagem para casa para vocês é isso, gente. Vocês têm que ter consciência do que vocês têm, de onde vocês serão tratados, e a cada sinal de alerta é uma questão de entrar em contato com quem sabe como te ajudar. Perfeito, doutor. Muito, muito importante isso que o senhor está falando, porque a gente sabe que, infelizmente, existe o que o senhor também destacou, que é o fato de muitas vezes o paciente se automedicar, achando que aquela gotinha não vai fazer mal, que aquele comprimidinho não vai fazer mal, porque, afinal de contas, ele tomou uma vez e ficou bem, ou então o coleguinha tomou e ficou bem. Cada pessoa é uma pessoa, é preciso estar sempre com acompanhamento médico regular. Regular. É preciso ter consciência de que a policondrite é uma doença crônica. A gente precisa ter essa consciência, né? E estar sempre nesse autocuidado responsável, né, doutor? Um autocuidado responsável, Ótimo. né? Responsável. Aí a Doutor, pergunta 3 é: é. policondrite pode causar dor e sensação de agulhadas no olho? Sim, como eu falei para vocês. Vocês falaram sobre ressecamento ocular, Uhum, pois podem estar relacionados com a secura ocular. uhum, Pode dar dor também, porque a esclera dá dor, a esclerite, a inflamação da esclera dá dor. Sensação de agulhadas na córnea também dá ceratite, também dá dor, sensação de agulhadas. Então, olha o quanto de. Só essas duas queixas, o quanto eu já tenho que imaginar o que possa ser, só você me falando numa consulta online. Eu tenho que levar você para o microscópio para te examinar. Mas isso já é um sinal de alerta. Aquilo que eu falei das dicas que tem que ter para casa. Ficar em verdade. mente, isso é importantíssimo, Muito tá? importante. Então, seguimos. Vamos seguindo, doutor. Devido a várias inflamações nos olhos, a policondrite pode causar problemas graves, como baixa visão ou até mesmo a cegueira temporária ou permanente? Sim, dependendo do tipo da lesão, do tipo da manifestação que o paciente tiver no olho, né? Se for uma manifestação leve, moderada ou severa, o número de vezes que vem acontecendo sem um tratamento adequado, a recorrência, a gravidade, quanto mais grave, às vezes o paciente já abre o quadro grave, Verdade. e tem outros que abrem um quadro leve. Então, independe do modelo de apresentação que o paciente tem. Se é esclerite, ceratite, conjuntivite e episclerite, o que importa é se é severo, quanto tempo já tem, a demora na chegada ao médico, Uhum. Verdade, doutor, que verdade. vai ser curado com água de peito de mulher grávida. A gota de limão. Ah, meu Então, Deus. esses tratamentos alternativos que eu vejo em muitas Nossa. pessoas fazerem, simpatia. Ah, Não, gente, é uma doença muito séria. meu Deus. E qualquer doença ocular, não nem só isso, não tenha, não é científico. Com Então, certeza, aqui, né? a gente está baseado em ciência, mas tem essas crendices. A água benta vai curar o seu olho. A Uhum. fé, ela ajuda a gente se curar. Né? Mas só que sempre Deus mandou o médico para ajudar no tratamento. Com certeza, doutor, com certeza. E ficar É atento aos importantíssimo, sintomas, né, mas só doutor? que a gente não pode ficar só limitado a isso.
Com ok? certeza. Então, vamos lá. E ficar atento aos sintomas, Pode né, estar doutor? associado à policondrite recidivante, o Isso. calábio? Muitas das vezes não, porque o calásio é uma inflamação de um terçol, né, na pálpebra, uma lesão na pálpebra, que inicia-se como um terçol e que depois esse terçol cria um cisto Uhum, crônico, vira uma bolinha que é o calásio. Então, uhum. não tem muita relação. Não tem relação com calásio, não tem relação com a policondrite, né, doutor? Não tem relação. O que pode ter relação é a má qualidade da lágrima, que leva à sensação de coceira. O Uhum. dedinho sujo coça o olho, que coça a pálpebra e leva a bactéria. Coçar o Consequentemente, vai olho não é bom, né, doutor? Coçar o olho não é com a mão recomendado. sujinha, não. E principalmente ficar friccionando, quanto mais Isso. friccionar o olho, mais pode ser, às vezes, tem uma areia dentro da vista, Uhum. tem algum corpo estranho dentro da vista que vai arranhar mais a vista. Piorar, Então, né? é melhor pegar um soro fisiológico ou uma água filtrada gelada e lavar bem os olhos para tirar e aliviar os sintomas. Fazer uma compressa gelada com uma água filtrada, ou com soro fisiológico gelado. Então, Ótima acho que dica, mais é. ótimo. E se continuar a sintomatologia, ir à emergência do oftalmologista ou um clínico geral que esteja de emergência de plantão, que vai observar aquilo ali e vai ter os cuidados mais adequados. Perfeito, doutor. A esclerite na policondrite pode levar a baixa visão? Sim, dependendo do tipo de esclerite, existe uma esclerite muito severa, que é a esclerite necrosante. Ela pode até perfurar o globo ocular se o paciente não procurar. A esclerite da parte posterior do olho, ela também inflama o nervo da visão. Então, ela não perfura, mas ela inflama as estruturas do olho e leva à inflamação do nervo da visão. Nossa. O número de vezes da doença que ele vai ter, de esclerite, então vai afinando a esclera, que também leva a sequelas. Uhum. Demora do tempo de chegada também no médico. Então, está englobado na mesma pergunta. Nossa. Então, a importância de saber o tipo da lesão, o número de episódios que o paciente teve, o número de vezes, a gravidade da lesão e a demora no tempo de tratamento específico. Não demorar para procurar, né, doutor? Ajuda médica, né? Lógico, quanto mais rápido, melhor resultado. Pois é, porque muitos Isso ficam aqui que protelando, né? eu acho que essa daqui é importante. Ah, Tomar corticoide a longo prazo pode causar catarata ou qualquer outro dano à visão. uhum. Se aquilo que eu já falei, se o colírio, sim, o corticoide, sim. Por isso, do acompanhamento. Não que o corticoide seja ruim. O Uhum. corticoide vai tirar a inflamação, mas só que o seu médico que está te tratando, dependendo de que você está tendo de manifestação, ele vai saber a dose correta para você, o tempo que vai usar e o tempo que vai tirar o medicamento, o corticoide, que às vezes não é para sempre, ou deixar numa dose mínima que não gera lesão. Então, ela pode causar catarata, sim, catarata cortisônica, tanto colírio quanto oral, e quanto também no nariz Uhum. colocar para tirar essa rinite, né, que pode causar, isso daí também absorve, vai aqui para o olho, vai pela veia nasal, passa pelas veias do olho e pode gerar catarata e glaucoma. A gente tem casos no grupo, doutor, porque algumas pessoas, Mas isso daí, infelizmente, se o paciente tiver, é corrigido com cirurgia. é, Mas e aí, qual é o tempo cirúrgico? O tempo cirúrgico é quando o paciente estiver com a doença calma. Qualquer doença, qualquer manifestação da policondrite, que vai ter uma próxima pergunta, uhum, né, vai depender se a doença está calma no corpo, se ela está calma no olho
e se o doutor vai ter que tomar eh, condutas antes de operar, durante operar. Não é uma cirurgia fácil, porque já é um olho que já vem com uma doença prévia, então tem que ter todo o cuidado também de pós-operatório, pingar os colírios corretamente, às vezes tomar anti-inflamatório, antibiótico, para prevenir complicações, tá? Mas tem tratamento sim. E Tem, é importante saber que o corticoide tem a questão que eu falei para vocês, de aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular tem que apoiar o oftalmologista, acompanhar o oftalmologista. Olha a importância, porque vai saber que a pressão era normal e ela está subindo, 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 ainda não é glaucoma, mas já está na hora de usar um colírio para prevenir que você não tenha glaucoma, porque você ainda está precisando de corticoide. verdade, verdade. Isso é muito frequente, doutor. Nós temos muitas pessoas no grupo que, infelizmente, não conseguem sair do corticoide. Ainda que com uma dose pequena, permanecem por longos anos. Isso, então a corticodependência, é importante saber que pacientes têm essa corticodependência e no olho o corticoide pode ser trocado por um colírio de anti-inflamatório sem cortisona. Uhum. Mas se a pressão subiu, também tem que fazer esse alerta, que ainda não é glaucoma, mas tem que usar colírio para baixar essa pressão, E vejam para a não ter importância, né, glaucoma. doutor, do que o senhor está falando, de estar sempre consultando o médico, fazendo esse acompanhamento, porque muitas vezes o paciente vê, ah, mas eu não estou sentindo nada, eu estou numa fase boa, então ele deixa de ir à consulta, né? E é muito É. importante que ele continue, né? Aí, voltando aqui, tem a pergunta de fiz cirurgia de catarata há 10 anos e ainda tomo corticoide, corticoide oral. Essa medicação ainda pode afetar algo nos meus olhos? Sim, catarata opera uma vez só e pronto. Pode Uhum, operar uma segunda vez, caso não tenha colocado a lente no mesmo momento. E aí bota a lente depois, o cristal. uhum, Mas a questão de quem usa corticoide depois do pós-operatório da cataratas, a nível oral, para tratamento da doença do corpo, tem que acompanhar o aumento da pressão ocular e prevenir o glaucoma. Se ela estiver aumentando, vai usar colírio para pressão para prevenir. E se já tiver com glaucoma instalado, quando chegar já no médico, já tiver um oftalmologista, e já estiver com glaucoma, também não tem que se apavorar. Existe uhum, colírio para tratar e acompanhar, e nem todo paciente de glaucoma evolui para cirurgia, tem que tirar isso da cabeça, que glaucoma é cirúrgico. Não. uhum, A grande, quase que totalidade dos pacientes são controlados com colírio quando o paciente pinga corretamente. Eu tenho pacientes com 30 anos de glaucoma que continuam só com colírio e estão ótimos e nem evoluíram o glaucoma. que Então, o maravilha. acompanhamento do paciente, saber o que ele tem, então, ele não evolui para a cirurgia, mas tem glaucomas mais severos que realmente não respondem ao tratamento máximo de 3, 4, 5 colis, ou o paciente não tem como gastar esse dinheiro todo. Então, Uhum, a gente opta por uma cirurgia a nível questão de social, uhum, né? O paciente não tem como arcar com esse custo. Às uhum. vezes, nem o SUS tem todos os colírios para o glaucoma, que às vezes ele precisa de 4 colírios para controlar a pressão intraocular. Então, realmente, a gente pode optar. E tem que saber o Exato. momento certo para tratar disso, tá? Certo, perfeito, doutor. E aqui a gente tem uma pergunta que diz assim: quais as lesões que podem ocorrer na retina? Eu acho até que o senhor já falou um pouco sobre isso, né? Então, a retina, como todas as estruturas do olho, a retina é a camada interna do nosso olho. Então, ela só é acometida quando a esclerite, né, ela já está bem pronunciada. Ou se às vezes pega os vasos que nutrem a retina, pode dar uma vasculite.
Isso daí é mais raro, mas o que mais acontece é o acometimento da retina por contiguidade. Passa da esclera, da parte branca, vai internalizando e chega na retina, Nossa. ok? Uhum, Então, o que nós não queremos é isso. com certeza. Saberem que pode acontecer, mas que nós não queremos nem oftalmologistas e nem vocês. Com certeza, né, doutor? Aí, quando o leite estiver derramado, né, Não, não o pode. resultado, eu não posso te dizer se eu vou te dar um bom resultado, o que você espera de recuperação visual. Verdade. Então, volto a bater na mesma tecla. Entendimento e logo procurar o oftalmologista e sem automedicação. Exato, perfeito, doutor. É o que a gente sempre fala lá no grupo. As pessoas vêm e trazem, gente, eu estou sentindo isso, porque as pessoas trocam muito, né, experiência. Estou sentindo isso e aquilo, e a gente sempre diz, procure o médico, por favor, não se automedique, né? Doutor, a gente tem essa pergunta aqui, é a colocação de lentes Lentes intraoculares intraoculares, que além de para cirurgia de catarata, pode criar uma pode reação dar. adversa, exuberante em pacientes com doença autoimune? Não. As lentes intraoculares, elas já foram estudadas até para pacientes diabéticos que no passado tinham reação ao componente da lente intraocular. Então, as lentes intraoculares não causam reação. O que causa reação é doença que não está controlada, e você vai abrir o olho para fazer a cirurgia, você vai mexer numa estrutura que já é potencialmente inflamável, e aí você, eu, oftalmologista não precavido, não faço a prevenção para que você não tenha atividade da doença. A cirurgia corre tudo bem, tira a catarata, implanta a lente intraocular, acaba a cirurgia tudo bem, e no outro dia você entra em atividade da doença, porque eu mexi no olho e não fiz a prevenção. Então, por isso que eu falo, vai fazer cirurgia? Tem que ter o tratamento preventivo para não fazer atividade da doença para transcorrer tudo bem. Mas, antes de tudo, o olho tem que estar calmo e a doença no corpo também tem que estar calma. Exato. É até a Então, próxima ó, pergunta, doutor. caso o paciente não esteja com a doença autoimune sem atividade ou sob controle, ele não deve fazer para não ativar uma inflamação chamada uveíte secundária, uma inflamação do dentro do olho. Nossa. A cor do olho entra em atividade, porque tem que dilatar a pupila, que é a cor do olho, que é a íris, que é a nossa uvea, uveíte, a inflamação da cor do olho. Então, vai colocar a lente por detrás dela, aí depois a gente fecha a cor do olho, mas como ela foi mexida, ela entra em atividade inflamatória. Ela é extremamente vascularizada e aí pode dar uma alteração inflamatória. Então, o que a gente não quer. Então, Nossa. tem todo o tratamento preventivo antes, durante e depois. Perfeito, doutor. Isso em toda e qualquer intervenção cirúrgica, né, para pacientes com doença autoimune. É muito vital isso que o senhor falou, né? Esse preparo, essa precaução, essa observação se a doença está em remissão, se o paciente não está no meio de uma crise inflamatória, né? Para não causar danos graves, né, doutor? Mas eu ainda vou acrescentar uma coisa. Existem cirurgias com olho chamado olho a quente. A doença está em atividade, mas tem um risco da esclerite necrosante, vai perfurar o globo ocular e a gente tem que fazer um transplante, né, de uma esclera, de um tecido, de uma membrana, para recobrir, para ela não fazer uma perfuração do globo ocular. A córnea também, ela existe transplante de córnea quente, ou colocar uma membrana por sobre o olho a quente. Então, a gente vai ter que aumentar um pouco o corticoide do paciente, fazer um pouquinho de corticoide no olho do paciente, aumentar o antibiótico,
ou usar antibióticos mais potentes para a gente não ter o risco infeccioso, além do inflamatório, mas existe também isso. Existe. Mas para que não aconteça, é por isso que eu falo que o controle da doença é importantíssimo Fundamental. para Fundamental. que eu vá trabalhar bem, operar bem e poder dormir tranquilo. Saber que todo dia eu vou ter um resultado feliz Ah, junto com o paciente com que recuperou a visão e que está bem. com certeza Então, terá, doutor, com o senhor, com todo esse cuidado, não com só todo esse comigo, conhecimento que o senhor tem, com todo esse carinho que o senhor tem, essa preocupação que o senhor tem com o paciente, não tem, né? Isso tudo é fundamental. E o que o senhor falou é muito importante, porque, assim, existem situações em que não se pode esperar por uma intervenção cirúrgica, né? Em que ela é urgente, necessária. Então, se faz, né? Tem que se fazer a intervenção, mesmo o paciente estando numa crise inflamatória, né? É uma situação mais sim. dramática, digamos assim, mas Às vezes tem paciente que traumatiza o olho sem querer. Está com o neném no colo, a vovó, a titia, está com o bebezinho, ele vai lá com o dedinho no olho. E aquele olho já está friável, já está sensível da doença, e ele pode sofrer um corte no olho, e ele vai ter que ser operado. Uma cirurgia que é um trauma. Trauma pode acontecer. E a pode, gente não espera uma queimadura do fogão, a gente está arrumando a casa, cai alguma coisa que a gente coça sem perceber para tirar aquilo ali e machuca o olho. Então, verdade. existem várias situações que podem levar a uma intervenção de emergência. De emergência, e aí é preciso se lidar com isso e não há opção, né? A opção é a intervenção A mesmo. primeira opção é ir ao oftalmologista para saber a decisão mais adequada. Exatamente. Aceitar a decisão do doutor e partir para tentar resolver. Com certeza. Nós tínhamos essa pergunta, doutor, mas o senhor já respondeu, que uma pessoa perguntou justamente isso, né? Sobre exames pré-operatórios, se esses exames estiverem ok, mas a pessoa tem diagnóstico de policondrite, se o senhor acredita que há alto risco em cirurgias refrativas, né? Ou seria o mesmo risco de alguém sem policondrite? Eu acho que É o senhor já diferente da respondeu. cirurgia de catarata, né? A córnea, dependendo se ela nunca foi afetada pela policondrite é uma coisa, mas se ela já foi afetada pela policondrite, existem técnicas específicas, com lasers específicos, Uhum. para a gente utilizar para cada tipo de paciente. Hoje em dia, cirurgias da córnea, que é não só a cirurgia da miopia, existem manchas na córnea que ficam depois de uma lesão de uma ceratite, que existe um laser específico para tirar essa mancha. Existem várias outras alterações que a gente pode tratar o paciente, mas a gente tem que saber a individualização do paciente. Cada um tem uma apresentação da doença e cada um tem uma história da doença. E como é que está aquele olho? Se aquele olho pode, se aquele olho é candidato a fazer, se terá bom resultado, se não terá complicações do futuro. Então, é chamado individualização do paciente. Cirurgia de córnea é muito individual. Não é igual de catarata, que é mais, né? É diferente a abordagem do pré-operatório. É o É. paciente saber que às vezes ele deseja, mas ele não pode. Verdade, né, doutor? Ela falou em cirurgia refrativa, né? Diferente da. Refrativa é miopia, astigmatismo, hipermetropia. Então, isso daí vai depender se pode ou não pode. E Uhum. se vai ter bom resultado a longo prazo e qual a técnica que a gente vai utilizar. Perfeito, doutor, excelente, excelente. É com todo esse cuidado, essa atenção, esse conhecimento que o senhor traz um conhecimento muito importante para pessoas com doenças autoimunes, porque realmente, de fato, essa especialidade da oftalmologia em doenças autoimunes, ela é
de uma importância muito grande para quem é portador de doença autoimune, porque traz uma compreensão sobre o universo da doença autoimune, como é viver com uma doença autoimune, esse caráter crônico da doença, essa questão da inflamação, né? É uma abordagem muito importante para quem vive como nós, pessoas com policondrite recidivante, vivemos, né? Porque realmente, de forma recorrente, as pessoas têm manifestações oculares e o senhor tem um conhecimento, uma abordagem fantástica, né? A gente só tem mesmo a agradecer o seu carinho, sua atenção, seu conhecimento, né, à disposição, é algo muito singular. A gente não encontra isso sempre. Eu me lembro que eu assisti sua palestra, eu fiquei encantada. Para quem não sabe, eu conheci o Dr. Francisco numa palestra do Gruparge, em Petrópolis, no encontro de pacientes. A abordagem dele de oftalmologia e doenças autoimunes é emocionante, é muito importante para todos nós que vivemos com doença autoimune ter esse conhecimento, e ele se dispôs aqui a responder às perguntas do nosso grupo, dos nossos pacientes. Só temos a agradecer, doutor, só temos a... Eu sou grato em participar de mais um grupo, né? Porque eu acho que o objetivo, além de dar as aulas, as trocas com os médicos, me acrescenta muito o que o paciente também traz para mim e que o que eu posso passar para o paciente. O Uhum, conforto, a atenção, o tratamento, a orientação mais adequada. Então, uhum. eu tem tudo lá no canal do YouTube que ela vai passar para vocês. Tem os meus contatos de telefone, Instagram profissional. Vou fazer parte do grupo de vocês do Facebook. Alegria. E aí a gente vai postar. Vocês podem fazer postagem de perguntas com a Solane, eu respondo, né? Então a gente vai manter essa troca e, numa questão sempre científica, uma abordagem que vai ajudar cada tipo de pessoa, cada caso específico, Uhum. cada pessoa tem uma forma de apresentação, Sim. tem modelo de tratamento. Então, a gente tem que entender que estamos caminhando e caminhando muito bem. Muito Eu bem, fico doutor, super muito bem. grato de estar aqui participando com vocês. Nossa, um E eu vou prazer para a gente. para vocês, né? E até breve. É um prazer, doutor, uma honra ter ouvido o senhor. O senhor nos deu uma aula e numa linguagem acessível para os pacientes. Eu tenho certeza que todos os pacientes que vão ouvir essa live vão se beneficiar muito de todo o conteúdo, todo o conhecimento que o senhor trouxe. Nós só temos a agradecer a todos que nos assistiram também. Queremos agradecer muito por ter nos ouvido até aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no nosso canal, contribuam para que nós, Policondrite Amigos, possamos continuar divulgando, contribuindo de alguma forma para melhorar um pouco a vida das pessoas com essa patologia. Doutor, muito obrigada. Estamos totalmente à sua disposição. Sempre que o senhor precisar, é uma honra ter estado aqui com o senhor. Conte sempre conosco, viu? E eu também agradeço muito e conte sempre comigo. E Um continuar em prazer. contato para trocas, tá bom? Um Tá prazer. ótimo. Então, saúde para todas Para e todos. todos que são portadores e familiares que ajudam, né, que estão junto no acompanhamento e no entendimento cada vez mais que a gente vai desenvolver, ok? Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.